Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Simplesmente como um sapato velho, mas ainda assim você
cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
porque és o Mestre a nos consolar. Porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Deus abençoe o nosso dia, dai-nos força e ânimo para continuar. Livra-nos de todo mal que nos permita sempre recomeçar. Que o seu infinito amor, Pai, nos encha de paz e que a esperança de sonhos realizados jamais venha nos faltar. Que haja fartura sobre nossas mesas, sobre nossas casas e sobre nossas famílias. Que haja multiplicação
de recurso e que a saúde jamais venha nos faltar. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, caros irmãos de Ideal Espírita, queridos amigos e amigas que acompanham-nos nessa transmissão de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que os bons espíritos nos intuam sempre no caminho da prática do bem, no caminho do amor, da caridade, e que possamos, de fato, levarmos sempre conosco os ensinamentos de Jesus, que deixou-nos através dos evangelhos, que possamos transmitir toda aquela paz, aquele amor que Jesus tinha para com todos os nossos irmãos. Vamos hoje tratar da questão 287 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6 da Vida Espírita. As relações no além-túmulo. A pergunta é a seguinte: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A resposta é a seguinte: a do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado; a do mal, como um ser desprezível. É uma resposta que a gente pode, talvez assim, de imediato, acharmos um pouco dura. Porque pensamos assim, a gente pode imaginar assim: mas todas as vezes que a gente desencarna, a gente não zera o KM? Ou seja, tudo que eu fiz ficou para trás, deixa quieto, vamos lá passar uma borracha, enterra aquilo ali, deixa para lá? Não, não é assim. Tudo o que nós fazemos, inclusive, vem de encarnações passadas. Todas as nossas atitudes, elas vêm de outras encarnações, sendo boas ou não. Então, conforme está na resposta, se você ou eu, se nós tivermos um mau comportamento, nós seremos mal recebidos. Pior, seremos recebidos de forma desprezível. Essa é a palavra que é dita, na resposta dos espíritos a Kardec. Mas a gente, se analisarmos, até nós que somos seres que estamos em evolução, seres falhos, nós não temos prazer em receber em nossa casa, em nosso comércio, em nosso trabalho, pessoas que nos tratam mal. Nós não gostamos. Ninguém gosta de ser maltratado, de que uma pessoa chegue próximo a você e fique apontando o dedo no rumo do seu rosto, dizendo palavras de baixo calão em sua direção sobre você. Nós não gostamos de pessoas que nos maldizem, pessoas que nos julgam de forma totalmente errônea. Não gostamos disso. Não gostamos. Pessoas assim, a espiritualidade nos orienta, no decorrer de toda a obra espírita, que elas são necessárias para nos ajudar a evoluirmos, para que nós possamos, de uma forma amorosa, de uma forma caridosa, suportarmos essas pessoas. É somente para a nossa evolução espiritual. Só que o problema é dessa pessoa ser assim. Pois quando chegar o momento em que ela irá deixar esse plano material e voltar ao mundo espiritual, ela será bem mal recebida, porque lá no plano espiritual também terão outros espíritos aguardando essa pessoa, esse espírito que estava aqui e que praticou muitas ações ruins. Acontecerá do mesmo jeito com as pessoas que fizeram o bem. Só que ela será recebida de outra forma, ela será muito bem recebida, como alguém que é muito esperado. Será que você é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto? Aquela pessoa que a gente olha assim, nossa, mas que pessoa bacana, que pessoa agradável, quando ela chega, o ambiente melhora. Essa pessoa
parece que ela não tem nenhum problema na vida, sempre está com um sorriso nos lábios, acho que ela não tem nem conta para pagar. Será que você é essa pessoa? Já parou para pensar? Ou você é aquela pessoa com aquela carranca, com aquele rosto fechado o tempo todo, que não abre um sorriso para ninguém? Você tem problemas. Eu tenho. Todos temos. Independente da nossa classe social, todos nós temos os nossos problemas. Só que esses problemas, eles não devem ser um norte para o nosso comportamento. Nós não podemos ser um produto do meio. O que seria um produto do meio? Não, eu sou assim porque eu nasci em um lugar desse jeito. Se eu me tornei criminoso é porque eu nasci em uma família pobre e eu não tinha tudo o que eu queria. Não é. Nós nos tornamos o que nós queremos nos tornar. Não somos obrigados a tornarmos nada do que não queiramos tornar. Então nós devemos sempre analisar a postura que a gente adota diante das situações. Porque a vida ela vai sim nos expor em momentos difíceis, mas caberá a cada um de nós as nossas decisões. E nós devemos sempre nos preocupar com isso. Que um dia eu estarei lá no plano espiritual. E de que forma eu quero ser recebido? Isso é uma pergunta retórica, tá? Cada um pense da forma que quer ser recebida. E a obra espírita está aí para nos orientar em N situações. Mas, resumindo tudo, Jesus já nos entregou o caminho. Ele já nos entregou a orientação, pois ele é o nosso modelo e guia. O evangelho, os 4 evangelhos, são de fato mesmo um manual para que nós consigamos ser bem recebidos no plano espiritual. Então cabe a nós seguirmos aquele manual. Podemos escolher segui-lo ou não. Por mais difícil que seja, vamos fazer um esforço para que a gente consiga seguir. Porque nós vivemos de fato em um mundo, em uma época muito conturbada. Muito conturbada. A paciência entre as pessoas estão muito curta. Curta. A linha tênue entre a paciência e a maldade, ela se diminuiu muito. Precisamos alargar essa linha tênue. Por mais que nós tenhamos problemas, possamos ficar às vezes irritados, mas fazermos maldade com as pessoas, não tem como isso se tornar algo normal. Vamos então agora ver o que Miramês nos diz sobre essa questão. Ele tem uma elucidação muito bacana, eu sou fãzaço de Miramês. Vamos lá. As variações da chegada são inúmeras, tudo é de acordo com a evolução de quem se desprende da matéria. O amor de Jesus é tão grande em favor da humanidade que ele mesmo veio, pisou na terra, andou com os homens e conversou com eles acerca das verdades do mundo espiritual, e para tanto foi e voltou, cumprindo a promessa e voltando à sua grandeza como guia espiritual de todos os povos. Se queremos chegar bem ao mundo da verdade, observemos o Evangelho do Senhor, procuremos dar as mãos e persuadir aos que nos acompanham pela palavra e pelo exemplo, divulgando seus preceitos, que estaremos ajudando no preparo para a chegada desses irmãos. No amanhã, ao mundo espiritual, onde chegarão com os olhos abertos para a luz do entendimento. Irmãos e irmãs, procuremos nos tornar da melhor forma possível o exemplo para as pessoas que nos rodeiam, para que quando nós e elas regressarem à pátria espiritual, possam ser bem recebidas, tanto nós quanto eles. A chance está aí. A cada momento que você abre os seus olhos pela manhã, é uma oportunidade que você e eu temos. Procuremos sempre o caminho do bem, por mais difícil que seja, por mais duro e penoso que talvez possa ser, engolirmos algumas coisas e deixarmos algumas coisas passarem, enfrentarmos e diminuirmos o máximo que pudermos do nosso orgulho, para que possamos de fato prevalecer no caminho do bem e na prática do bem. Que Deus nos abençoe,
que continuemos sempre seguindo nos ensinos de Cristo, que possamos atendermos sempre à espiritualidade que está nos orientando no caminho do bem. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que os bons espíritos estejam próximos de cada um de vocês. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 18 do Evangelho. Muitos chamados, pouco os escolhidos. Esse é um capítulo mais profundo da obra de Kardec, pois ele nos esclarece que Deus nos convida, a todos, ao progresso espiritual, ao crescimento. Mas somente aqueles que transformam esse convite em prática moral tornam-se os verdadeiros escolhidos. E dentro do capítulo 18, que é dividido em 5 partes, nós vamos falar em específico do item 3, que é aquele que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Esse capítulo, ele nos convida, esse item principalmente, dessa parte do Evangelho, ele nos convida, principalmente para o quê? Que os chamados somos todos nós, não só os espíritas, mas todos nós, Deus convida a todos, para que todos recebam a oportunidade de aprender, de evoluir e praticar o bem. Deus não faz distinção entre rico, pobre, sábio, ignorante, preto ou branco, ou qualquer outro tipo de distinção. O convite, ele é universal. Os que são escolhidos não são privilegiados. Jesus não quis dizer que Deus escolhe algumas pessoas e rejeita as outras. Na visão espírita, os escolhidos são aqueles que escolheram viver segundo a lei de Deus, ou seja, todos aqueles que praticam a caridade, que combatem as suas imperfeições, esforçam-se diariamente para melhorar, ou seja, tudo isso é mérito moral e não é favoritismo de Deus. Então Deus permite a esses primeiros, devido o seu grau de evolução. Jesus afirma para nós que larga é a porta da perdição e estreita a porta da salvação. E Kardec nos mostra, e nos explica que a porta estreita é porque ela exige, ela exige muito de nós. A porta estreita é por quê? Porque nós temos que renunciar o nosso orgulho. Nós temos que combater o nosso egoísmo. Nós temos que fazer e exercitar a prática do perdão. Temos que ser humildes. Temos que ter disciplina moral. Ou seja, o caminho é longo, ele é do bem, mas ele exige esforço contínuo e não é fácil, Exercitar e fazer esse esforço, porque ainda somos imperfeitos. Então, por isso que não basta apenas dizer Senhor, Senhor, Frequentar um templo religioso, um centro espírita, uma igreja, seja o que for. Não basta apenas só isso. Não basta só conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, fazer palestras, ser orador, estudar as obras, e não vivenciá-las, É fundamental que se vivencie aquilo que se estuda,
que se pratique, que se coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus ensina que as palavras sem obras têm pouco valor. Então não adianta de nada eu ler, eu estudar e não praticar. Por isso, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ou seja, quem nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né? Por isso, a nossa responsabilidade, ela é maior, porque nós estamos recebendo. Então, quem está recebendo mais, quem está tendo mais conhecimento, deverá prestar mais conta devido àquilo que recebeu. Ou seja, isso não é uma punição. Isso significa que é uma responsabilidade proporcional às oportunidades recebidas. Se eu recebi mais, se eu tive mais oportunidades, então eu serei mais cobrado por aquilo que eu recebi. E principalmente é pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. O Espírito afirma que o verdadeiro discípulo de Jesus é reconhecido pelas suas atitudes, pelas suas condutas. Não é reconhecido pela sua religião, ou aparência, ou pelo seu belo discurso, mas sim por praticar a paciência, a bondade, a humildade, a caridade e, principalmente, exercitar o perdão. Então, essa aplicação prática, ela tem que ser todos os dias, né? Todos os dias nós temos que exercitar esses conceitos. E nós todos os dias também devemos nos perguntar: será que eu estou apenas lendo e ouvindo o Evangelho? Ou eu estou procurando praticar, vivenciá-lo? Será que eu estou sendo paciente com a minha família, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus parentes de uma forma geral? Eu perdoo facilmente? Eu consigo exercitar o perdão? Aquele que me magoa, aquele que me ofende, eu perdoo facilmente? Ou eu levo um tempo para perdoar? Ou também não perdoo? Eu ajudo as pessoas sem esperar recompensa? Eu ajudo pensando em receber algo em troca? E principalmente, será que eu estou vencendo, eu estou combatendo as minhas inclinações, as minhas más inclinações? Então, todas essas perguntas, elas se mostram, né? Elas nos mostram se estamos apenas entre os chamados ou estamos caminhando para nos tornarmos os escolhidos. Por isso é importante a gente fazer sempre essa reflexão com nós mesmos, né? No nosso íntimo, para sabermos qual caminho nós estamos tomando. E essa mensagem, né, central do capítulo 18, que é: não basta conhecer o Cristo, é preciso viver como ele ensinou. Ou seja, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, que são reconhecidos pelas suas obras e não apenas pelas suas palavras. Por isso, esse capítulo ele está em perfeita sintonia com o capítulo 17, que é Ceia de Perfeitos, especialmente com a mensagem de os bons espíritas, reforçando que a transformação moral ela é o objetivo maior da doutrina espírita, né? Por isso, temos que ficarmos atentos a isso. Bom, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
Nem todos os que dizem, né, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus está nos céus. Por isso, meus irmãos, é importante, né, que a gente entenda esse capítulo, que à primeira vista pode parecer duro, severo, mas na verdade é o quê? Que Jesus afirma que nem todos os que chamam de Senhor entrarão no reino dos céus. Mas será que Jesus estava excluindo as pessoas? Não. Jesus estaria dizendo que somente uma religião é a que salva? Também não. A doutrina espírita deixa bem claro, né? Que não é isso. Jesus nunca condenou as pessoas, pelo contrário, Jesus sempre convidou todos ao progresso. O que Jesus nos ensina é que existe uma enorme diferença entre professar a fé e viver a fé. Porque o cristianismo não é apenas uma crença. Todos nós conhecemos pessoas que são extremamente religiosas, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que frequentam centros espíritas, né? Enfim, que conhecem várias orações, né? Recitam passagens bíblicas, né? Falam de Deus com bastante propriedade, né? Sobre os seus ensinamentos, mas como que essas pessoas são no seu dia a dia? Como que essas pessoas tratam os seus familiares? Como tratam seus irmãos? Como reagem principalmente quando são contrariados? Jesus nunca perguntou qual religião que seguimos. Ele sempre perguntou como estamos vivendo. Porque o reino do céu começa dentro de nós. Quando Jesus fala em reinos dos céus, ele não está falando apenas da vida futura. O reino dos céus começa na nossa transformação íntima, na nossa reforma íntima. Toda vez que nós combatemos o nosso orgulho, toda vez que nós controlamos a nossa irritação, toda vez que nós perdoamos, nós estamos entrando no reino do céu. Porque o reino dos céus, ele é um estado da alma, é um estado do espírito. E Kardec explica para nós que muitas vezes, e muitas pessoas imaginam que a salvação depende apenas de rituais. Mas Deus não se impressiona com rituais ou aparências. Podemos frequentar igrejas, podemos frequentar templos, podemos frequentar centros espíritas, todos os dias, se for o caso. Fazermos palestras, aplicarmos passe, participar de reuniões mediúnicas e ainda assim permanecermos o quê? Orgulhosos, egoístas, intolerantes, vaidosos, né? E a doutrina espírita vem para quê? Para nos alertar. Não basta parecer bom, é preciso se tornar bom. Não basta apenas conhecer, é preciso praticar. Porque o verdadeiro espírita, que está lá no capítulo 17, né? Traz uma definição para nós muito bonita, uma definição muito maravilhosa. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. E observem, não diz que ele é perfeito, diz que ele luta, né? Que ele combate. Por isso, nós sabemos que todos nós erramos, todos nós caímos, todos nós temos imperfeições, temos defeitos,
Mas o importante é o quê? É percebermos, corrigirmos, levantarmos e continuarmos na seara do bem, nos esforçando para melhorarmos, né? Porque Jesus nunca valorizou títulos. Na terra, né, na época de Jesus, havia o quê? Fariseus, sacerdotes, doutores da lei, homens respeitados, né? Mas Jesus preferiu o quê? Preferiu andar e conversar com quem? Jesus andava e conversava era com pessoas simples, pescadores, pessoas doentes, viúvas, enfim, pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Pessoas marginalizadas. Por quê? Porque Jesus via o coração dessas pessoas, o sentimento dessas pessoas. Enquanto muitos outros exibiam religiosidade, poucos verdadeiramente viviam o amor ou o ensinamento daquilo que eles estavam estudando e demonstrando aparentar ser, né? Por isso, Jesus nos ensina que nós devemos observar as obras, porque é através das obras que conheceremos o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, né? Jesus não disse que vai se conhecer alguém, um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro cristão, pelas suas palavras, pelas suas roupas e muito menos pela sua posição social. O que Jesus observa são as obras que esse pessoa, que esse cristão revela, né? Por isso, é impossível esconder por muito tempo aquilo que existe dentro de nós, né? Jesus sempre trabalhou com parábolas e sempre fez comparações, né? Jesus, por exemplo, compara as pessoas às árvores, ou seja, uma árvore boa produz bom fruto. Uma árvore doente, ela produz frutos ruins. O fruto não nasce no dia da colheita. Ele é consequência daquilo que a árvore cultivou durante muito tempo. Assim acontece conosco também. Nossas atitudes revelam quem somos. As nossas atitudes revelam o estado do nosso espírito. Por isso que o conhecimento aumenta e muito a nossa responsabilidade. E existe um outro ensinamento muito importante dentro deste capítulo. Muito será pedido a quem muito recebeu. Nós tivemos e temos a felicidade de conhecer a doutrina espírita. Porque nós conhecemos o quê? Nós conhecemos a reencarnação, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a mediunidade, a misericórdia divina. E por isso a nossa responsabilidade aumenta e muito. Não para sermos cobrados com severidade ou dureza, mas porque estamos recebendo mais oportunidades. Por isso temos que começar a trabalhar sempre a nossa reforma íntima, o nosso interior. Porque a doutrina espírita não pretende mudar o mundo. Antes de mudar o mundo, ela quer mudar cada um de nós. Porque cada um mudando, o mundo automaticamente mudará. Por isso que essa verdadeira revolução, essa verdadeira transformação, ela é silenciosa. E ela começa quando nós paramos de criticar o próximo, aprendemos a ouvir mais, aceitamos as nossas limitações, controlamos a nossa impulsividade. E isso é um trabalho contínuo, é um trabalho constante e um trabalho diário que nós devemos exercitar todos os dias. Chico Xavier,
Ele costumava dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase resume bastante o Evangelho. Não importa o passado, não importa o que passou, mas importa o esforço do presente, o esforço que estamos tendo agora. E Deus nunca fecha as suas portas. Deus nunca fecha as portas para a renovação, para o crescimento, para a melhoria. E Emmanuel também nos ensina que o Evangelho não veio criar admiradores de Jesus, veio formar discípulos. Existe uma enorme diferença entre o admirador, ele elogia, e o discípulo procura imitar. Por isso, será que se hoje, antes de dormirmos, nós fizermos algumas perguntas para a nossa consciência, qual será a resposta? Se nós perguntarmos hoje para a nossa consciência, hoje eu fui paciente? Hoje eu perdoei alguém? Hoje eu fiz o bem sem esperar reconhecimento ou algo em troca? Hoje eu consegui controlar o meu orgulho? Hoje eu fui um instrumento de paz? Por isso que essas perguntas elas são importantes, porque elas valem muito mais do que bonitas pregações, bonitos discursos. O que importa é o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando dentro de nós. Não adianta ouvir palavras bonitas, falar palavras bonitas, mas não praticá-las. Então, o importante é isso, é sabermos se estamos perdoando, se estamos sendo tolerantes, se estamos sendo pacientes, se estamos combatendo o nosso orgulho. São isso. Essa conduta, essa atitude é que importa. Porque o reino do céu, mesmo que você não tenha feito nada disso, ele começa agora, ele começa hoje. Basta imaginarmos, basta procurarmos, praticarmos esses ensinamentos. Porque às vezes nós imaginamos que a felicidade está muito distante, muito longe de nós. Mas Jesus nos diz e nos ensina e nos fala que ela começa agora. Quando nós escolhemos amar, quando nós escolhemos servir, quando nós escolhemos compreender. Cada pequena vitória sobre nós mesmos abre uma passagem, nos permite mais estarmos bem perto da porta do reino dos céus. Por isso, Jesus não procura pessoas perfeitas. Jesus procura corações puros e sinceros. Ele não exige que jamais erremos. Pelo contrário, ele espera e deseja que nós possamos melhorar. O verdadeiro cristão não é aquele que fala o tempo todo de Jesus, mas sim aquele que mais se parece com as atitudes de Jesus. Por isso, possamos sair esta noite nos perguntando: será que eu estou salvo? Será que estamos salvos? Será que estamos próximos da porta do reino do céu? E mais, será que hoje nós fomos um pouco melhor do que ontem? Porque é assim que nós vamos estar caminhando para o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, é importante que nós possamos compreender que Deus nos julga pela quantidade de palavras que pronunciamos pelo seu nome, mas sim a qualidade de amor que distribuímos ao próximo. Por isso, que sejamos, que nós possamos ser menos preocupados em parecer espíritas ou religiosos e mais empenhados em viver os ensinamentos de Jesus. Que nossas mãos, sejam instrumentos de caridade. Nossa boca semeie esperança, palavras de esperança. E o nosso coração aprenda a cada dia a amar como Jesus amou.
porque assim quando dissermos Senhor, Senhor, nossas palavras serão confirmadas por nossas atitudes e nossa vida se tornará o verdadeiro testemunho do Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.